Live A Bola Não Para, nesse sábado. Estamos chegando ao final do mês de junho. Temos uma live hoje falando de psicologia, aspecto infantil, sobre as crianças na quarentena. Já, então, a Jônia Lacerda, coordenadora do curso de psicologia, professora, é a nossa convidada grande, Maurício Rossi. Maurício, você tá fazendo escola aí, né? Rei do Merchan, hein, Maurício? Tá sucesso. Vi lá seu papo com o Palmieri, a parte final, ficou muito legal. Parabéns, Maurício. Tá legal. E vamos falar um pouquinho então de quem tem criança em casa, pessoal da Tudo Comunicação, obrigado mais uma vez pela ajuda, pela parceria. Aqui na live A Bola Não Para, mudou o tempo em São Paulo, tem uma esfriada, choveu desde ontem à noite, né? Chuvinha. Maurício, vou depois pegar uma pedaço da sua pizza lá, viu? Edu Afonso, boa noite, um abração pro Edu aí. Obrigado, Maurício. Beijo todo mundo em casa também, obrigadão. A gente vai falar hoje com a Jônia Lacerda, que é coordenadora do curso de Psicologia da FAM, do Centro Universitário das Américas. A gente vai falar a respeito de psicologia em relação às crianças na quarentena, né? Eu que tenho filha, por exemplo. A gente tem que fazer umas mágicas aí, né? A professora Jônia já entrou aqui, vou mandar um convite para ela poder participar da nossa live. A Bola Não Para, mandar aqui o convite para ela. Paty também já entrou também na live. Vamos conversar um pouquinho aqui na live A Bola Não Para, nesse sábado, falar de outros assuntos, né? Professora Jônia. Olá, Fred. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Sabadão de chuva. É um sabadão bom para ficar em casa, né? Na quarentena tem que ficar em casa, então não escapa, né? Hoje tá bom de ficar em casa. Que bom. Professor, obrigado por atender o convite, né? Eu, normalmente, sou ligado ao esporte, mas a gente é jornalista de formação. E a gente tem feito vários temas, e até com a ajuda da Tudo, da Paty, pessoal ligado à FAM, né, à faculdade, falando de diversos temas, já falamos assuntos ligados à criança, né, com a professora Silvia, já falamos de cinema, já falamos de culinária. E vamos voltar a falar um pouco mais de assunto infantil, porque a gente sabe que a criançada está sofrendo bastante aí nessa quarentena, né? Não só os adultos, mas as crianças também sentindo um pouco esse impacto que é ficar em casa, né? Esse costume de ficar em casa não é fácil. Ninguém tava... A gente sempre reclamava, às vezes, tá cansado de trabalhar, eu queria tanto para casa descansar. Agora todo mundo quer sair de casa. Mudou, né? Agora Tá demorado, não tá? Tá não demorado. Tá, com certeza. Eu tenho recebido um monte de contato, assim, das famílias, né? Com dificuldades com adolescentes, com as crianças. Tá difícil, tá? Uns 4 meses já, né? A gente passamos de 100 dias, né? 100 dias de quarentena, então é muita coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da parte da criança, depois a gente até pode ir para o lado da adolescência também, porque eu acredito que a professora também possa falar a respeito, mas da parte da criança, né? A gente está tendo, a maioria aqui em São Paulo, por exemplo, e no restante do país, as famosas aulas online, né? Que está todo mundo aí aprendendo aí a mexer com isso, né? Inclusive, o pessoal da faculdade da FAM também fazendo isso com os alunos. Mas a rotina foi alterada. Isso foi mudado, de todo mundo. Como lidar com isso, até porque a gente está entrando para o mês de julho, que seria mês de férias escolares, né? E para muitas escolas, as férias já foram dadas antes. Então tem escola que as férias, julho não será férias, será mês de aula. Então já muda isso aí, esse aspecto já muda, né? Essa rotina de saber que julho seria férias, esquece. E uma perspectiva disso, nesse momento em São Paulo, por exemplo, só em setembro as aulas presenciais e ainda mesmo assim com rodízio de alunos, não com todo mundo dentro da sala, não com todo mundo voltando à escola, não voltando ao normal. Então, como trabalhar isso, por favor? Mas eu acho que, assim, sinceramente eu estou falando de famílias que me procuraram. Eu estou vendo que a perspectiva de uma data já ajuda. Já. E mesmo que seja voltar dia sim, dia não, ou qualquer coisa do gênero, já ajuda muito, entendeu? Você saber até onde a coisa vai ajuda. Porque, olha, eu vou te lembrar, as famílias estão muito pequenininhas, né? Tem muitas famílias com 1 ou 2 filhos. Então, no começo era mais a questão de como se organizar, como ter rotina. As mães exaustas, porque estão estudando junto com os filhos,
estão trabalhando e fazendo, ela e os maridos estão, elas e o marido estão fazendo as coisas de casa. Então, assim, além do o trabalho, a casa, a criança, né? Exato. Então, as pessoas estavam muito exaustas, com dificuldade de se organizar. As queixas que eu tenho escutado mais é do esquema um pouco pesado de estudo em casa, porque se lembra, eu como professora eu posso te falar isso, quando eu dou uma aula, eu tenho um intervalo, tenho a hora de chamada, então assim, você não está 100% do tempo só falando em matéria, né? Sim. Mas no online é 100% do tempo. Então, no começo houveram muitas queixas assim, de que, nossa, é muito condensado, é muito exigente. Acho que agora é que as escolas devem estar entrando num ritmo que, assim, que tem que ser diferente do presencial, você concorda? Tem que ter intervalo, tem que ter mais brincadeira, tem que ter conversa, tem que deixar a criança se levantar um pouco, tem que deixar ela ir buscar o material, entendeu? Agora é que eu acho que as coisas estão se adaptando. Agora, o que eu escuto muito agora é da extensão do isolamento. Então, as crianças com saudades dos amigos, com saudades dos primos, isso. Com saudade de preocupações com os tios e avós, porque elas já estão escutando de que o primo ficou doente, de que não sei o que aconteceu isso. Então tem criança que está começando assim, essas notícias caíram agora, perto da pessoa, então estão começando a haver umas reações assim de ansiedade e preocupação, mais com a questão da doença mesmo. E essa coisa da saudade, sabe? Ah, mas meus amigos, minha amiga foi brincar no vizinho, por que eu não posso? Ou então, já adiantando, o adolescente, eu não vejo meu namorado há 4 meses. Por que eu não posso, se a outra lá, que ela viu na rede social, pode? Então, agora estão tendo esse tipo de conflito, que é a duração do isolamento. E a saudade, posso falar nisso? A saudade da vida, daquela vida que você saía de casa, que você encontrava as pessoas, né? Você sabe, né? Claro. Em psicologia a gente estuda muito isso, que depois dos 5 anos, né, a socialização é tão importante quanto a socialização em casa, junto aos pais. Até uns 5 anos é mais a vida com os pais. Mas daí para frente, a vida social é muito importante. Com certeza, então, com certeza. Eu imagino, e assim, da parte das aulas online, né, a gente percebe que estão tentando, né, por exemplo, da minha filha, né, vou citar da minha filha porque deve acontecer com outros pais, e aí é mais fácil. O teu testemunho. As pessoas se vestem a carapuça, literalmente. Mas, por exemplo, na terça-feira, agora terá festa junina, então vai ter um temático. Você imagina uma festa junina para não se perder, pelo menos esse contato com a festa, né? Porque é algo que a criança gosta, de espera, tem as brincadeiras e tal. É óbvio, não é a mesma coisa que presencial, mas terá alguma coisa para movimentar, né? Para a criança se sentir ambientada nesse esquema que é distante, o virtual é distante, por mais que se aproxima pessoas que estejam muito distantes geograficamente, mas é distante no sentido da aproximação entre as pessoas, né? Uma das crianças eu tive que atender online, porque ela estava isso, né, com muito medo de morte, essas coisas, e eu tive que fazer uma festinha com as bonecas dela. Ela lá com as bonecas, e aqui a gente tomando chazinho, sei lá o quê. Porque isso cadê? No fundo é saudade daquelas brincadeiras, daqueles momentos espontâneos, junto aos pares, né? Sim. E não só crianças, eu entendo que não é só criança que está cansando, né? Estão cansadas. Com certeza, né? Porque por mais que aquilo que eu falei, a gente deseja voltar para casa para descansar, mas não para ficar sempre em casa, né? A gente sempre tem a sua rotina, né? Eu vou te lembrar que uma coisa distrai da outra. Sim. Né? Os psicólogos do trabalho, eles estudam isso, né? Que o trabalho descansa da família, a família descansa do trabalho. Isso você vai trabalhar, você esquece as coisas, as rusgas da família. E quando você está
no trabalho, não é isso? Quando você está no trabalho, você esquece as confusões da família. Quando você está na família, você esquece a cara feia do seu chefe, qualquer coisa do gênero. Então, uma coisa é dar a distância necessária para a gente descansar. Claro, né? claro. E agora não tem isso. Não tem. E as crianças, voltando às crianças, também as crianças, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre estuda em psicologia, como é legal ter irmãos. Porque a criança desvia para os irmãos os ciúmes, exigências que ela tem com os pais. Sim. Então ela briga com os irmãos para não ficar enchendo muito o saco do pai e da mãe. Então agora não tem para onde desviar. E é assim mesmo, porque eu tenho um irmão gêmeo e a gente dividia as coisas, né? Então é diferente quando se tem um filho só, né? Eu percebi isso pela minha filha, né? Filha única, ela já tem mais ciúme, então é diferente em relação se ela tivesse um irmão, né? Por exemplo. E com certeza. Eu estou achando mais difícil. Estou achando que com os filhos únicos está mais difícil. Com certeza, eu imagino. Porque é isso, né? E não pode criar, e não pode criar uma. O filho único vai procurar irmãos na escola, não é isso? Sim. Na escola, no priminho, entendeu? E não pode criar, professora, uma dependência quando voltar realmente esse ritmo de aulas, assim, o pai ou a mãe próximo nas aulas online ajudando, porque a gente sabe que não adianta falar que o pai e a mãe não ajudam, mas dá uma ajudinha, né? Acaba dando uma soprada, dá uma ajudinha, faz uma lição. Não adianta falar que não faz isso, que acaba ajudando. É inevitável. O pai ou a mãe se você não ajudar, você não consegue começar a trabalhar, né? E aí, assim, acaba criando uma muleta, né, nesse momento, né? Que ela não terá voltando às aulas, né? Dentro da sala não vai ter nem o pai nem a mãe do lado ajudando. Isso pode atrapalhar de certa forma? Então, Fred, não dá para adivinhar, né? O que os professores já estão sabendo é que eles vão ter que correr atrás do que foi perdido. Então, o que você está falando é autonomia. Então, será que a criança vai chegar menos autônoma? Será que ela vai ter perdido conteúdos essenciais? Então, isso só vai poder ser avaliado depois, né? Sim. O que eu tenho, assim, no contato que eu tenho visto, é isso, né? Eu acho que uma data foi ótimo do ponto de vista psicológico. Calma, que tal dia acontece tal coisa. Né? A gente saber que as coisas têm um fim ajuda muito. Sim. E a pandemia tendo se estendido, as notícias ruins ficaram muito próximas, porque uma coisa é você ler no jornal, outra coisa é saber que o vizinho teve. Sim. Então pode ser que eu estou achando que podem chegar a casos de ansiedade, de medo de doença, a escola talvez vá ter que enfrentar isso. As crianças assustadas, né? Pode ser que isso chegue na escola. Agora, as perdas vão ter que ser avaliadas, né? Porque a gente sabe que nas aulas online, às vezes dá um tempinho para dar uma consultada, então essas muletas que não terão, né, no momento, na prática, né? Isso aí não tem jeito. Mas eu acho que até o fato da escola não poder levar todo mundo, provavelmente vai ter que alternar aula presencial e online. Então as coisas vão ser aos poucos. Quem trabalha com criança, adolescente e jovem sabe que eles recuperam muito as coisas. Sim. Eu não tenho muito essa preocupação. Eles correm muito atrás. É do próprio desenvolvimento. Eles vão atrás, eles correm, sabe? Essa preocupação eu não tenho. O que eu tenho observado é mais essa coisa das crianças muito cansadas. Sim. E os pais também. Também. Jogando a toalha. Todos jogando a toalha e medos. Eu tô vendo uma coisa com medos, que a gente chama ansiedades, né? Pode dar origem a toques, fobias. É isso que eu vou falar. Eu quero falar sobre isso também, mas antes um pouquinho, ainda só voltando nessa parte escolar, alfabetização, quem está nessa fase de alfabetização, é claro que, voltando a falar, né, o online é diferente do presencial. Pode atrapalhar, de certa forma, esse lado, onde quando a criança está começando a tentar aprender a ler, escrever, isso pode atrapalhar de alguma forma na sua avaliação, nesse lado psicológico da criança, que pode dar uma certa... A gente percebe, às vezes, a timidez,
a falta de confiança, o medo de errar, às vezes pode aparecer nesse momento? Não, aí eu acho talvez, isso depende de criança para criança, né? Tá. Então, existem, não, o que você fala é assim, existem as crianças mais tensas, né? Mais ansiosas, sim, com medo de errar, as crianças que são muito perfeccionistas, porque você sabe, né, que a aprendizagem, na verdade, ela vai no global, ela não é uma coisa assim, geral, né? Tanto detalhe. Ela vai uma espécie de um panorama que a criança vai pegando. E isso eu acho que o que você perguntou é mais no sentido da diferença do professor para os pais. Sim. Porque o professor é tranquilão. Ele já teve trilhões de crianças. Já sabe o caminho, né? Ele sabe que não pegou aqui, pega acolá, e dá para fazer assim, dá para fazer assado. E os pais, naturalmente, são mais ansiosos. São mais preocupados, levam muito a sério qualquer dificuldadezinha que a criança tenha, sabe? Sim. Você que é pai de filho único, a gente conhece um dado engraçado, que assim, os filhos únicos e os primeiros filhos, como grupo humano, tem um QI meio alto, assim, mais alto do que os segundos, terceiros e quartos filhos. Porque justamente por causa dos pais, os pais inexperientes são muito preocupados. Sim. Então, eu acho que é mais a preocupação dos pais do que das crianças. Que os pais são mais preocupados que os professores. Tá. Então isso pode pesar na criança. Legal. Professora, vamos falar dessa parte, você já citou 2 vezes, é importante a gente falar sobre isso, sobre a ansiedade, isso que pode gerar na criança, esse medo da morte, esse contato com a palavra morte, né? Algo que às vezes os pais tentam evitar se falar sobre morte para a criança, mas esse contato, as notícias, porque a criança está lá na televisão mudando o controle, ou os pais estão assistindo o telejornal, estão vendo junto, querem perguntar, querem saber sobre o que é uma quarentena, o que é o coronavírus, mas por que mata, pegou, vai morrer, tudo isso. Fora o que pode gerar... A família sabe de alguma coisa, aí fica conversando, nossa, você viu o vizinho, pegou... Sim. E aí, como trabalhar isso e qual é a grande preocupação, por exemplo, a professora tem quanto a esse assunto? Então, nós vivemos um tempo diferente, né, Fred? Sim. A gente está vivendo uma sociedade assustada. Posso falar assim? Ou seja, eu estou assustada, eu vou no supermercado, eu estou assustada, eu estou em casa, eu estou assustada, eu saio, eu estou assustada, eu ouço a notícia, eu estou assustada. Então, é uma sociedade toda, né, não está tranquila, não está se sentindo segura. É essa situação real, né? Então, nós como adultos, nós temos conhecimento de vida para saber, sim, a situação é perigosa, mas isso não vai ser para sempre, né? Nós vamos nos cuidar, vai ter vacina, sei lá, a gente vai aprender a lidar com essa doença como sociedade, como grupo humano, nós adultos. Sim. Mas a criança não tem experiência de vida. Então, uma coisa que na sua cabeça você pega aqui o fato, mas você sabe situar isso? De fácil compreensão, né? De fácil compreensão, para a criança não é. A gente sempre fala isso, que os pais têm que aprender a tranquilizar os filhos, não é só nessa quarentena, né? A gente, como psicólogo, vê muita coisa assim, que uma coisa é você com a sua mulher dizer assim, o dinheiro acabou no banco. Você e a sua mulher, você sabe que vocês dão um jeito e vão comer, e vão dar um jeito, né? Sim. Mas a criança não tem essa experiência de vida. Então, que a comunicação com as crianças tem que ser sempre tranquilizadora. A gente não vai poder comprar esse presente, porque esse ano a gente teve esse problema e aquele, mas a gente dá um jeito. Mas não é sempre assim. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, não se preocupe. Né? Por exemplo, eu com essa criança, eu estava conversando com ela assim, mas o que você está pensando disso? É uma criança bem pequenininha, vai
todo mundo vai ficar doente. Aí eu lembro que eu conversei com ela, mas vai ter remédio, vai ter vacina, mas vacina dói. Mas dói para sempre? Eu perguntando para ela, dói para sempre? Não. Quanto tempo dói? Então é isso, a gente tem que aprender a falar tranquilizando, perguntando o que a criança está achando. Sim. Acho que essa é a grande dica. Tá. E respondendo ao que ela está achando. Mas vacina dói. Mas dói para sempre? Não, não dói para sempre. Tem coisa que só dói um tempo, não é? É verdade. Então, a pandemia também só dura um tempo. Você vê, eu tive que explicar isso para essa criança. É uma criança que estava tendo pesadelo. Pesadelo? Né? Tem umas que têm pesadelos, tem outras que têm uma coisinha assim parecida com toque, tem outras que ficam mais... É isso, né? Sintomas de ansiedade de forma geral, manias, tiques, né? Oh, e essas manias tiques, você consegue descrever o que seria? Com álcool em gel, por exemplo, com lavar a mão? Manias, isso, manias, né? Que traduzem isso, a criança, isso, né? Com fantasias mais pesadas, né? Como é que ela vai controlar? Mas é conversando, é perguntando. Mas como que você está entendendo? O que você está achando? E aí você vai tranquilizando. Você vai trazendo para ela o que ela não tem, que é esse contexto geral. O adulto tem. A pandemia é horrorosa, a gente não está super assustado, mas uma hora acaba. Sim, né? sim. Uma hora a gente vai aprender a lidar com isso. Né? Vacina dói, mas não dura o dia inteiro a dor. Sim. Claro. Você não está vendo os amigos, mas uma hora você vai ver de novo. Sim, né? sim. E até a gente vê, às vezes, o pessoal fazendo aniversário, tenta fazer via lives, aí, fazendo reuniões, né, para se comemorar, cantar parabéns, até para não se perder esse contato, né, com a família. Acho que isso é muito importante, porque meio que se afastaram, né, nesse momento, todo mundo se isolou, e meio que ninguém mais foi na casa do outro, e perde também essa referência, esse contato familiar, né? E eles sentem. É interessante, né? Sim. Isso é bonito de ver na criança. O adulto a gente sente, mas não fala muito, né? Que a gente não fica nhenhenhê, né? Mas a criança sente saudade. É muito interessante isso. Elas são mais doces nesse sentido, né? Sim, com certeza. Então é importante brincar de abraçar, brincar de beijar, conversar, né? E sempre essa coisa, vai acabar. Sim. Um dia você vai ver de novo. E, professora, e o celular, que hoje virou algo recorrente para já crianças, né? Estarem com celular, os adolescentes então não precisam nem falar, né? O celular meio que virou o amiguinho, né? O amigo, né? De muitas crianças se tornou o celular, né? Com jogos, com diversões, com vídeos. De que forma isso também atrapalha exatamente esse momento que a gente está vivendo? Então, é inevitável, né? Então, eu tenho absoluta certeza que ninguém vai dizer que... por exemplo, uma vez eu conheci uma família que dizia assim, eu não vou dar celular para o meu filho adolescente. Eu falei, não sei como você vai fazer. Porque eles se conversam pelo celular, eu não estou entendendo. Como é que esse menino vai se socializar? Então, assim, é inevitável. Agora, uma coisa bem importante é que exige tutoria. Tá. Então, é assim, cuidado que o fato de da criança, do adolescente ter um instrumento de contato social, você não pode esquecer. Inclusive, eu estou falando de adolescente. Sim. Que essa coisa de não ter senha, dos pais não poderem ver nada, olha, cuidado. A gente tem muita experiência para poder aprender que não, que isso daí o pai e a mãe de vez em quando tem que dar uma olhada. Né? Porque é como se você morasse agora numa casa assim de vidro, não Sim. de paredes. Entendeu? Sim. Tudo pode aparecer ali. Tudo exposto. Tudo. E comportamentos. Você sabe, né, que quanto menor a criança, mais ela imita. Então, assim, ela pode se colocar em grupos super estranhos, agressivos, tudo que você possa imaginar. E ela vai imitar. Então,
sim, não dá para não dar o acesso, mas o acesso com senha, que os pais nunca podem ver, isso daí é um ganho muito aos poucos. Cuidado. Porque é importante acompanhar o que os filhos estão fazendo, né? Porque às vezes a gente sabe que às vezes o pai e a mãe estão cansados e falam, poxa, deixa ele ficar um pouco lá no celular para dar uma folga, né? Acho que muito pai deve Mas pensar para isso dar com uma a mãe. olhada. Mas sempre é importante não esquecer de olhar, né? Pode não ver no mesmo dia, mas Dá lá uma todo olhada, dia de manhã, dá uma perguntar. olhada. Olha, eu não sei o quanto, assim, vem um monte de situações assim super dramáticas da minha cabeça e envolvendo o celular, né? Coisas assim que você não tem noção. Mas práticas que você já viu que já aconteceram com adolescentes, por exemplo. Ah, é uma coisa assim, coisas tristíssimas, É coisas mesmo? tristíssimas. É, é isso, né? Quando os pais sem notarem, uma criança, a criança e mais o adolescente envolvidos em grupos bem marginais, de comportamento sexual muito abusivo, sim, abusivo. Coisas assim que, por exemplo, às vezes os pais nem sabiam, os psicólogos é que descobrem depois, retrospectivamente, né? A criança apresentando um problema e ninguém sabe por quê, e aí você voltando é que você acaba descobrindo que foi isso, foi exposição indevida a situações super perigosas e muito... isso, é uma casa, a sua casa não tem mais 4 paredes, estou lhe Sim. avisando. Sim. Deve ter 2. Porque as outras 2 são de vidro. Todo mundo pode ver, todo mundo pode entrar. Então, assim, sou seu pai, sua mãe, tenho que lhe proteger. Você não é árvore, você precisa de proteção. Eu tenho a obrigação de ver com quem você está falando, o que você está vendo, o que você está postando. Eu tenho obrigação. Isso daí você vai soltando mais tarde, lá para o final, para a segunda fase da adolescência. Começa a corda bem próxima aqui e vai... Se o adolescente está mostrando comportamento responsável, aí eu concordo. Na segunda fase da adolescência, provavelmente você vai poder soltar. Alguns você não consegue. Pós 15 anos, mais ou menos? Mas sempre conversando, Sim. você orientando. Então, assim, você não se exponha à nudez, porque acontece. Se você achar que ele está entendendo isso, você vai soltando. Se não, não solte. Porque você sabe que tem adolescentes e adolescentes, né? Tem os mais temerosos, tem os mais saidinhos. Então, depende do seu filho. Né? Claro. Depende do filho que você tem. Claro. E para a criança é inevitável, esse controle tem que existir e não tem que, em nenhum momento, deixar a criança ter autonomia sozinha no celular, por exemplo. Né? Mais ainda, se eu estou te falando que, olha, de 15 para frente, dependendo do filho que você tem, imagine, mas, se você sentir que ele está entendendo ou não a coisa, imagina a criança. Pai e mãe tem que olhar, tem que conversar, tem que educar. Bacana. Ó, vamos ver, tem aqui uma pergunta aqui, eu acho que é psicóloga, né? Maiara Fialkowski Jônia. Foi minha colega. Aluna, eu vi ela, é uma grande psicóloga, eu formei. Que bom. Obrigado por mandar aqui a pergunta. Você acha possível prever algum prejuízo para o desenvolvimento das crianças nesse contato excessivo com as telas? Sim, então, Mayara, eles estão... É uma área lindíssima de estudo, né, super importante. Hoje em dia já tem um estudo, né, que você tem que regular isso também, né? Então, eu não sei te falar assim de memória, mas o tempo de exposição tem um pouco a ver com a idade da criança. Você só pode prever uma exposição bem maior numa criança maior, assim, bem maior mesmo, assim, pré-púbere, lá pelos, digamos, lá bem depois da alfabetização. Aí sim, pode haver um contato maior. Com muito cuidado, Mayara, agora eu estou lembrando, né? Porque se os pais não entrarem regulando o tempo de uso, você sabe que está acontecendo muito o vício em jogos. E aí, que trabalheira para tirar isso.
Então, assim, sim, tanto tempo. Sim, tanto tempo. Uma dica legal as crianças e adolescentes reagem muito mal ou não, né? Não Sim. pode, eles ouvem muito mal. Mas se você disser sim até tal hora, sim até tal hora, prevendo, sei lá, uns 15 minutos aí de negociação, eles escutam melhor. Tá. Que é isso, né? O que a gente estava falando da pandemia. O problema é saber o final da história, Falar, né? né? E sempre utilizando, acho que os fatores e palavras mais positivas do que as negativas, né? Acho que as negativas acabam gerando na gente uma frustração, né? Uma resistência. Sim. Então, você dá o limite, mas fala assim, sim até tal... Que nem eu estava conversando com a mãe. Não posso ir no shopping sozinha. Não, agora você tem que ir comigo, mas quando você tiver a idade, eu deixo você. Quer dizer, tem que dar uma perspectiva, tem que dar um sim, não. Sim. Quando você tiver 18 anos, aí a pessoa fala, nossa, até quanto... Mas faz parte. Não vale falar 40. Mas então, respondendo, Mayara, sim, né? Tem que ser proporcional à idade. Eles estão estudando isso em muitos dias, até cognitivas, né, de aprendizagem. É relativa ao tamanho da criança, o quanto ela pode ficar exposta às telas, né? E até sobre isso, quantos casos, acho que muitos casos, de já crianças viciadas no celular, adolescentes viciados em celular, em joguinhos, Fred, vários, né? tem campos, já existem, tem campos por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, tem fazendas terapêuticas para essas crianças. Uau. Elas ficam nesses lugares para poder... Porque houveram casos até de criança morrendo, assim, adolescente, na frente da tela. Eles não saem para urinar, não comem, viram noite. Nossa. Aí a família, quando vai intervir muito tarde, por isso que eu digo, tem que ser cedo, começa uma situação de violência, um batendo no outro, uma coisa... E alguns desses casos no exterior tem até essas aspas, como se fossem uns acampamentos terapêuticos. São acampamentos terapêuticos. Porque a intervenção é da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, só num acampamento você consegue fazer isso. E celular longe, né? Esse acampamento proibido celular, certeza. A pessoa aprender que tudo tem hora, né? Não é isso? Com certeza. Não pode acordar, a pessoa, dia de pijama, tudo tem hora. Tem hora do pijama, tem hora de tomar banho, tem hora de jogar, tem hora de comer, né? Mas se a gente vê, né? Assim, se a gente perceber, né? Jogos, tem até vídeos no YouTube, tem tudo isso que tenta meio que cercar a criança ou adolescente a ficar realmente jogando isso, né? Os jogos são criados, feitos dessa maneira, né? Que ganha bônus, ganha pontos, outro dia vai ter atualização, vai mudar tal coisa, aí fica nessa ansiedade já em relação ao jogo, né? São técnicas de reforço comportamental, que, aliás, já existem há muitos anos, há muitas décadas, por exemplo, naqueles jogos de azar, né? Sim. E a compulsão é igual a de droga. A pessoa ela tem que ficar investindo muito mais tempo naquilo para ter a mesma satisfação, e se ela não tiver nessa busca, ela tem abstinência, e aí dá depressão, e aí é igualzinho a droga. A compulsão mesmo. Incrível, né? Eles já criam dessa maneira, né? Eles não estão preocupados em ter o público, eles querem realmente o público não saindo do joguinho, né? Eles querem o jogo, quanto mais, melhor, né? Mesmo alguns que eu conheci, alguns adolescentes que começavam até a ganhar dinheiro com isso, mas mesmo assim, tudo tem uma hora, né? Tem, claro. Não é isso? Com Você é certeza. uma pessoa, você não vai se misturar com uma máquina, né? Você tem que se relacionar com outras pessoas. Sim, né? sim. Ainda voltando a falar desse ambiente para as crianças em casa, né, professora Jônia, os pais estão home office, né, outros desempregados em virtude até da quarentena, muitos aconteceram isso, né, infelizmente. E aí começam assim os conflitos, né, às vezes, né, porque todo mundo em casa,
são mais horas juntos. Não adianta falar, a gente não briga em relação ao casamento, a namoro, tá, os relacionamentos, mas mais junto, mais contato. Uma hora acaba saindo uma faísca, um atrito, é algo que é normal da relação humana, inclusive. Mas como que se tomar cuidado para não afetar a criança em si? Porque a criança vai estar mais observando os pais juntos, coisa que ela não via tanto no seu dia a dia, e está vendo nesse momento. Como que é? Eu estou num projeto voluntário, né, ajudando na pandemia, e lá eu vi isso, né, que tinha muitos, eu achei, né, eu estou observando isso, tem muito caso, mais uma coisa do medo de doença, né, Sim. Essas ansiedades, hipocondria, medo de doença, medo de morte, e um outro grande grupo de queixas era isso que você falou, as pessoas não conviviam tanto assim, Sim. E aí agora estão tendo que aprender a conviver desse jeito. E uma coisa assim interessante da gente pensar é espaços, né? Porque, por exemplo, sei lá, o que a gente acabou de falar, você vai para o trabalho e aí você esfria um pouco a cabeça, não é isso? Sim, você tem contato com outras pessoas, né? Você muda os assuntos às vezes, né? E mesmo se você tiver dificuldades no trabalho, você esfria a cabeça em casa. Sim. Então, assim, são dois espaços diferentes, não é? Claro. Em casa, o marido e mulher, uma das coisas mais importantes que se sabe em terapia familiar é marido e mulher discutirem um tipo de coisa só entre os dois, não na frente da criança. Isso é super importante. Fronteiras do casal em relação aos filhos. Sim. Mas aí todo mundo junto, como que se mantém essas fronteiras, né? Então as pessoas estão tendo que sentar para combinar, entendeu? E dizer, dá um tempo, eu estou com a cabeça quente, deixa eu ficar um pouco aqui sozinho, deixa eu ver uma TV, deixa eu jogar um pouco. Isso que a gente não precisava avisar, agora a gente tem que avisar. Dá um tempo, eu estou com a cabeça quente. Vamos conversar à noite, que isso não é legal a gente conversar junto das crianças. Pode falar assim. Sim. Não é coisa de criança. Isso é bem importante, isso tranquiliza a criança. Isso é coisa dos seus pais, isso é coisa de adulto, não é coisa sua. Isso tranquiliza muito uma criança. Porque a criança tem uma orelha, tem um ouvido, tá a anteninha ligada, né? Mas ela tem que saber que você não está puxando ela para os conflitos. Sim. E alguns adultos fazem isso, né? E até usam, né? Ficam procurando a ajuda dos filhos contra o marido, contra não sei quem, contra sei lá o quê. Não pode. Criança, deixa ela lá com a vida dela. Né? Fazer a criança tomar partido, né, no momento assim, né? Nossa, isso traz muita confusão psicológica mesmo. Imagino. E com certeza na quarentena fica mais aflorada essas situações, né? Ficam mais latentes isso, né? O que eu vi nessa atuação voluntária, nossa, é isso, né? A gente está tendo que conversar, olha, todo tempo. Como assim, né? Não, né? Não é a criança que tem que cuidar de você, é você que cuida da criança. Isso daí é um assunto de gente grande. Não é para ser a criança de preocupação, né? E sempre dizer para a criança, calma, isso é coisa da gente, a gente resolve. Depois a gente acerta. Né? Legal. Professora, pelo menos quando eu fui para a escola, né, na minha época, quando eu fui para a escola, eu sou de 78, então na década de 80, frequentei, né, a escola, a alfabetização, o aprendizado. A escola era uma extensão de casa, ou seja, quem dava educação eram os pais, e a escola fazia o complemento em relação à educação. Hoje a gente vê algo diferente. Os pais deixam para a escola a missão da educação, né? E sem essas aulas, os pais estão tendo esse contato também com as crianças, estão gerando também certos conflitos. Como que a professora analisa esse caso e se realmente essa impressão que eu sempre achei e pensei, né, e de ouvir também, que antes a escola era uma extensão da educação de casa, a educação vinha primeiro de casa e depois para a escola, e agora está sendo ao contrário, os pais deixando a cargo da escola toda a educação de uma criança. Tem professoras que falam assim para os psicólogos, eu estou tendo que ensinar a amarrar o tênis.
eu tive que ensinar a limpar o nariz. As professoras super se queixam disso, das crianças não virem com essas competências que os pais têm que fazer. Nossa, Sim. elas falam muito. E assim, o que a gente responde mas os pais agora estão muito sozinhos, né? Antes as famílias eram grandes, as pessoas tinham mais contato com os avós, com os tios, as pessoas não trabalhavam tanto como trabalham agora, né? Então, assim, as pessoas trabalhavam das 8 às 6. Hoje em dia tem muita família, inclusive rica, que você tem que perguntar como é o cotidiano da criança. Aí você vai perguntar, né, a criança acorda às 6h30, os pais acordam às 6h10, às 7 horas a criança está no carro, aí quando é que vai ver os pais? 10 horas da noite. Criança pequena, Sim. às vezes. Sim. Então, sei, quem sabe essa história né, sei lá, da pandemia com o trabalho em casa não mude um pouco isso, né? Será que todo mundo precisa ficar na rua o tempo inteiro? Né? Porque a pessoa tem uma família, né? Então, eu só estou lembrando isso, né? Que é verdade isso que você está falando, mas também é verdade que os pais ficaram muito assoberbados de trabalho e muito sozinhos, né? Sim. Então todo mundo tem que ajudar os pais, né? Eu concordo que os pais que devem educar, mas a sociedade tem que dar um jeito de ajudar os pais. Então, né? A escola também conseguir abraçar essa parte que falta em relação aos pais. Não que jogue a responsabilidade para a escola, mas que a escola também saiba abraçar esse momento também, né? Que a situação dos pais, isso, né? Principalmente nos centros urbanos, tal, coisa muito difícil. Está difícil criar filhos. Bom, quem sabe agora com essa coisa virtual, eu estou até animada com isso, né? Que as pessoas consigam não ficar o tempo inteiro na rua, né? Com filhos pequenos, né? Porque apesar que a gente viu algumas cenas aí, o shopping sendo liberado, mãe com criança, como se estivesse no parque de diversões também. Eu fiquei meio assustado. Falei, poxa, eu sei que tá difícil ficar em casa, mas já de expor dessa maneira também não tá fácil, né? Mas isso é o que eu estava te falando. O pessoal tá as crianças estão muito cansadas, os pais também. Nossa, estão cansadíssimos. Deixa eu aproveitar aqui, ó. A Paty Aristides. A Paty Aristides, você colocou aqui, referência. A Paty Aristides escreveu aqui, ó, referência de vida, com certeza é para a professora Jônia aqui. A Paty escreveu aqui, ó, dentro desse contexto de convivência, você precisa dar espaço para o outro. É isso que a professora disse, né? Exatamente, ter espaço para não ter... Mesmo. E para si mesmo. É muito bom você dizer assim, estou com a cabeça quente, deixa eu descansar, deixa eu ficar aqui. Que são os espaços, né? Você tem que saber dizer não também, né? Quem não sabe dizer não, explode, né? Sopa, com certeza. Uma hora explode, né? Uma hora que vai estar lá em cima. Ó, a Paty Aristides, cuidar dos curumins. A Paty Aristides escreveu, cuidar dos curumins. Alguma mensagem, alguma coisa a respeito, professora? Cuidar dos curumins? Eu não sei, acho que eu não entendi. Depois a Paty Aristides explica aqui em relação ao cuidar dos curumins. Mas voltando a essa parte... Paty Aristides é uma terapeuta. Que legal. Muito obrigado por participar aqui, Paty. Além disso, né? O que mais você teve mais contato que você ficou analisando? É óbvio que a gente pode não só pensar esse lado negativo, mas ver o lado positivo das pessoas se aproximarem mais nesse momento, né? As pessoas ficarem mais próximas nesse momento. Você percebeu isso? Eu percebi até por mim, vamos lá, que todo mundo teve que desenvolver competências novas, não foi? Sim. Então, por exemplo, eu aprendi a cozinhar do jeito que eu não imaginei que eu cozinharia. Que legal. Eu era uma cozinheira de fim de semana para enrolar almoço de filho. E aí com o YouTube eu aprendi de tudo. Então, eu estou falando isso, mas eu acho que isso aconteceu com todo mundo, né?
Com A certeza. gente descobriu competências novas. Novas Não foi? habilidades. Foi Novas sim. habilidades. É, Isso que você contou, acho que a gente está repensando os tempos, nessa correria que a gente sim, fica correndo atrás do próprio rabo, a própria sociedade. Eu acho que fica essa pergunta, precisa estar todo mundo na rua o tempo inteiro, né? sim. A gente está vendo que nem saudável é, né? É É, desumano, né? O jeito que a gente estava vivendo. Uma pessoa conhecendo mais a outra. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que as pessoas estão dando muito mais importância isso, né? Aos relacionamentos. sim, Não sei o que sim. você acha, mas eu, Não, eu eu acho, tenho assim, observado isso. uma coisa que eu falo, assim, uma coisa que eu venho falando desde o começo, porque quando começou essa quarentena, muita gente falando, olha, veio o coronavírus para dar lição pra gente, que as pessoas vão ser melhores, tal, veio aquela filosofia que eu penso, assim, a pessoa que é boa, será boa, continuará boa. Quem é ruim, será ruim sempre. Não adianta porque veio o coronavírus, que a pessoa não vai virar um anjo, virar um bonzinho, praticar boas ações. Não. Quem é ruim, quem pratica coisa ruim, não é porque veio uma pandemia que vai mudar o jeito de ser. O que vai mudar da gente é o comportamento, né? A gente vai ter um comportamento novo. Usando máscara, É, concordando, limpando as mãos com álcool em gel, esse cuidado maior com a higiene que a gente às vezes deixava meio de lado, não por porquice ou nem nada, mas pela essa loucura da vida mesmo, às vezes a gente vai, deixa algum detalhinho de fora, que agora a gente está muito mais com a antena ligada, poxa, fiz isso aqui, deixa eu lavar a mão, isso aqui, não fazendo que isso se torne um toque, né? Algo assim, mas eu acho que a pessoa que é boa, seguirá sendo boa e vai lutar e vai brigar, vai tentar fazer da melhor forma possível essa sobrevivência pós-pandemia, né? Essa vida pós-pandemia, porque tudo virou de cabeça para baixo. Agora, a pessoa que é ruim, que pratica coisa ruim, que é mau caráter, não vai mudar por causa da pandemia. Não é a pandemia que vai resolver o caráter da pessoa. Eu penso assim, não sei se a professora pensa dessa maneira. eu vou dar o depoimento do que eu aprendi nessa atuação voluntária. O que eu vejo que a gente, como psicólogo, está tendo que trabalhar muito é o seguinte: gente que está muito assim, muito pouco perdido, né, com a situação. Sim, Então, como sim. você falou, de perder o emprego, não sabe como é que vai ser isso, não sabe como é que vai ser aquilo. Aí tem gente que está querendo resolver tudo ontem. Então, assim, então agora eu vou pedir separação, então agora meu filho vai dar um jeito, então agora isso. Como assim? Sim. Uma coisa que Calma. você leva um tempão para resolver, você vai resolver esse mês, você está em isolamento social, sabe? Tem gente assim, tem gente que está deslocando a falta de controle que a gente está tendo na vida, porque a gente não sabe, né, direito como é que está a sociedade. Tem gente que está querendo resolver tudo ontem, nesse mês de pandemia. Então, a gente está tendo que segurar, né? Quem está trabalhando em saúde mental está tendo que segurar. O que eu noto é isso, que a gente está tendo que pedir para as pessoas darem espaço para si e para os outros. Né? Não achar que porque está todo mundo junto tem que ficar o tempo inteiro um olhando para a cara do outro, falando tudo. Grudado, isso. A gente está tendo que pedir isso, que as pessoas se deem espaço. A gente está tendo que pedir que as pessoas tenham calma, assim, não queiram resolver tudo você quer resolver tudo com o seu marido hoje? Como assim? Né? Nessa situação? Então, a gente está tendo que pedir para as pessoas terem, né, verem a coisa em contexto, né, no contexto do que está acontecendo. O que mais? É isso, né, que a gente está falando, tranquilizar as crianças e até mesmo a si mesmos, né, entendendo que vai ter uma hora que isso vai acabar. Sim. Né? Então, são as coisas que a gente está vendo que está tendo que lidar, né? Eu vou ler algumas mensagens aqui, ó. Com certeza. A Renexara, né, espero ter falado certo. Estamos trabalhando bastante a resiliência também. É isso, né, professora? Com certeza somos mais resilientes, né? Resiliência é você sair de um problema mais forte, né? Que é uma coisa que os orientais falavam muito, né? Quer dizer,
problema faz parte de quem está vivendo, né? Sim. Eu brigo com meus filhos, só quem é posse que não tem problema. Então, se você está se mexendo na vida, você está resolvendo problemas. Né? Com certeza. Mas a questão é sair mais forte dos problemas, não mais fraco, né? Com é certeza. Isso que a Renata está falando. Com certeza. Ó, a Verônica Albuquerque, a disciplina positiva evita falar não. Exatamente isso, de pensar o positivo para evitar falar o não, né, professora? Eu estava falando mais no sentido de comunicação, né? Sim, sim, Não sim. ter uma comunicação assim que impede a resposta do outro, entendeu o que eu quero dizer? Tá. Você tem que conversar com a pessoa para ter uma resposta, não assim, Então, assim, se você vai dizer um não para o seu filho, você tem que dizer. Mas dá uma noção de tempo, pergunta o que ele acha, como ele está pensando. É para dizer não. Mas é para também ensinar seu filho a pensar. E ter diálogo com a criança, saber, né? É importante. Isso. Você tem que saber como ele pensa. Sim. Não tem? Claro, com certeza. Então, é para dizer não, sim, mas dizer não, um não propositivo. Entendeu o que eu quero dizer? Propositivo sim. Não construtivo. Filho, é até tal hora. É até tal hora. É assim, é propositivo. Tentando ver o que ele pensa. Isso é muito importante. Dos curumins, a Paty Aristides explicou aqui, ó, cuidar das crianças da sociedade. Cuidar dos curumins. Era isso que ela quis falar. Sim, sim. Eu achei legal ela ter lembrado curumins, né? Porque eu lembro sempre da sociedade índia, que é uma sociedade muito linda, num certo sentido, porque ela é muito comunitária, né? Então, por exemplo, quando uma mulher índia tem um filho, ela vai para o Taba das Índias. Todas as mulheres da aldeia ajudam a pessoa. Sim. Então, quando alguém critica os pais, eu lembro disso, sabe? Que é fácil criticar, mas quem está ajudando os pais, né? Verdade. Apontar o dedo, falar é fácil, né? Vamos ver se está ajudando, né? A Firuço 10. Querida Jônia, estamos ajudando as famílias a executarem a resiliência. O papel de vocês é muito importante, dos psicólogos, dos professores, né? De ajudar nesse momento também, né? Os psicólogos, o que eu noto é isso, é que a gente está trazendo contexto. A gente está dizendo, olha, calma, porque isso não é para sempre. Espera um pouquinho, não é para você resolver tudo ontem. Claro. Isso é uma situação de exceção. É isso, eu acho que a gente está lembrando as pessoas o contexto de exceção. Tá. Né? Ó, a Firuço que eu falei agora, a Firuço 10, sou a Filó. Tá avisando que é a Filó que mandou para você essa mensagem, tá, professora? Tá. A Filó é uma terapeuta de família. Legal. A Renexara escreveu aqui, ó. Eu particularmente estou aprendendo a ser menos exigente comigo mesma e com os outros. Legal, né? Isso é um fato positivo que ela está tirando desse momento que a gente está vivendo, né? Tem uma visão mais humana, né? Isso. Das pessoas. Se colocar no lugar dos outros também, né? Acho que isso é importante também ter essa possibilidade. A Renata dizendo que é sua aluna. A Renata também é sua aluna. Uma boa aluna. Ó, que bom. Que bom. Isso é bom. Aí isso é um elogio de agrado. É muito legal. A gente tem uns alunos super fortes na FLA, bem legal. Que bom. Só para finalizar, professora, você que é coordenadora do curso, faltam apenas 5 minutos para terminar a nossa live. O curso de psicologia da FAM é presencial, totalmente presencial? Claro, nesse momento não, mas assim, ele é presencial e quanto tempo que é? Só para explicar para quem tiver interesse. Então, é obrigatório que o curso seja de 5 anos. Tá. Tem gente que acha longo, mas na verdade não é longo, porque os 2 últimos anos são clínicos. Já prático. Então, muito prático. Então, isso. São 3 anos mais teóricos, se bem que sempre tem práticas que preparam para as práticas. Tem práticas que preparam para as práticas. E os 2 últimos anos muito clínicos. Então, os alunos não sentem como um curso longo. E obrigatoriamente é 5 anos, é um curso de manhã, né, no matutino, e à noite, um curso muito bom. Um grupo de professores, assim, que eles mesmos que trabalham no curso, não é um curso
pronto, assim, apostilado. Eles mesmos estão ali todo semestre trabalhando no curso. Legal. A Renexara voltou a colocar aqui, linda, falando que ama, né? Com certeza já foi elogiada, está retribuindo o elogio, isso é importante. A DBRBS, desculpa que eu não sei o seu nome, só está exatamente as iniciais aqui. Melhor professora, falando da professora Jônia aqui. A Capfam Oficial, doutora Jônia, excelente professora e profissional. Obrigado ao pessoal da Capfam Oficial, que acabou ajudando aqui a gente também a poder participar, fazer essa live, que é interessante falar de outros assuntos também. A DBRBS escreveu aqui, ó, linda e perfeita, como sempre, arrasou, professora. A Verônica Albuquerque, formada em 2012, São Camilo, na Faculdade de São Camilo, saudade das aulas. A Verônica, lembro bastante dela, uma boa aluna também, uma boa psicóloga, com certeza, Verônica. Que bom, que ótimo. Professora a gente se acompanha muito porque a gente curte muito a profissão, né? E tem que ter uma boa memória, né, professor? Porque senão fala, você lembra de mim, tal, você fala, lembro, mas dá uma disfarçada até se pesquisar para lembrar direitinho. Isso aí. Professora, então, muito obrigado. Professora Jônia Lacerda, muito obrigado por atender a gente aqui, a live do meu programa, chama-se A Bola Não Para. Eu quero agradecer a sua atenção, sucesso para você na coordenação lá do curso de psicologia da FAM, também no seu trabalho como psicóloga. Eu agradeço, ótimo final de semana, espero com cada vez menos trabalho, que as pessoas fiquem mais relaxadas, espero que com as coisas começarem a liberar, as pessoas consigam aí começar a voltar a viver esse novo normal que nós teremos aí daqui para frente. Muito obrigado, viu, professora? Eu te agradeço muito, Fred. Muito gostoso falar desse assunto. Que bom. Fico feliz. Muito obrigado. Boa noite.